Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui com mais um vídeo e mais um react. E o react que eu vou fazer é a música do Kaito, Perfeição e Toshihin Blue Lock. E a outra música aqui do Kaito também, e Toshihin Blue Lock, Destruição, tá bom? Já tá deixado o like aqui. Essa música é de 3 anos atrás, a outra aqui é de 11 meses atrás. Então é meio que uma continuação uma da outra. É um formato 2 em 1, tá bom? Porque faz sentido fazer 2 em 1 pelo fato de que é o mesmo personagem, mesma obra e o mesmo cantor que está cantando. Beleza? Depois eu vejo a descrição aí. E que com isso também, se vocês quiserem que eu faça mais react de outros conteúdos também, é só deixar o comentário. E se quiser prioridade também, Live Pix na tela, tá bom? Sem enrolações aqui, bora pro react. Todos vocês são somente uma escada pra mim. Não me atrapalha demais. O meu futebol na verdade se resume esmagar e tochizar. Qualquer oponente serve, então pode ser você. Agora que os vi julgarei, tô com vontade de morrer. Não preciso nenhum de vocês aqui sabe de nada. Futebol é um campo de batalha, se perder tá morto. Se não vir para marcar um gol, atitude necessária. É só isso, você não pode. Sério que pensou que eu não preveria movimento de alguém que é tão fraco assim. Não tô que todos nesse campo. Não sou marionete de torre. Outro campo. Mano, essa parte é da hora porque quando a gente vai conhecer esse personagem aqui, essa música aqui é de 3 anos atrás, mais ou menos assim. Quando as pessoas foram acompanhar a obra de Blue Lock por meio do anime, mais ou menos assim. O anime lançou lá em 2022, depois foi pra 2024, segunda temporada. Aí esse ano em 2026 vai lançar a terceira temporada, que vai ser cinema, pra quem já passou do mangá em si. E sabe o que vai ser do mangá e vai passar pro anime. Esse arco que vai ser adaptado pro anime vai ser incrível. E nisso, a gente tava pegando o começo em si do Toshihin, que a gente olha e pensa assim, mano, o cara tem perfeição e tal, na jogada e tal. O cara realmente é um cara que, parece que é um cara que é tão à frente dos outros em si. Mas logo ao passar do tempo assim, a gente percebe que ele é um pouquinho a mais do que isso, ou na verdade acaba mudando um pouco a percepção sobre quem que é Toshihin. Está em aposta, prevendo razoar a previsão. Agora só resta aceitar que mesmo se esforçando tanto, não pode impedir a derrota. Então sou lixo, que tal aprender como o olho funciona? Meu motivo de viver é me vingar. Essa parte tá da hora. Meu estilo de jogar, ver a perfeição. Todos são marionetes para mim. O completo Olha esse flow. Esse refrão ficou da hora. Que nem eu falei nas outras músicas em si que eu comentei, o refrão tem bastante pontos altos em si e grande parte da cena em si acaba pegando isso. Mas esse flow assim, apesar de ser uma música de 3 anos atrás, ainda ela envelheceu muito, muito bem, sabe? Tipo, beleza, a história em si não envelheceu tão bem assim, porque a gente começa a conhecer mais o personagem ao longo do tempo, mas a música em si tem uma construção, a música em si tem uma base bem sólida e bem interessante mesmo, apesar disso tudo, né? E pra mim vai ser meio difícil, então, imaginar como seria muito boa a parte 2 dessa música aqui. Mas eu vou ver depois e a gente vê aí qual que a gente vai achar melhor, né? Contra um ego tão fraco, o seu monstro é seu medo de ficar solitário. Isso aqui quer vir de novo, então só vem tanto faz. Notável que sobre o seu olho, até aprender um pouco mais. Ver mais sua previsão na culpa. Com futebol tão morno assim, o meu coração não dança. 70 mas nunca desejo, tô ficando transtornado. Até eu posso ver meu bloco quando sou provocado. Futebol de marionetes, manipula todo o campo. Pensou que podia me prever, logo um lixo prevendo a previsão, verso até me superou. Mas a bola cruelmente cai nos pés do vencedor. Não vou te deixar morrer que nesse lugar vem eu e sague uma. Olha, qual o fator que não fez me derrotar? Só esperei por tanto tempo, eu esperei demais. Mas enfim chegou o momento de esmagar e torcer. Te via jogando e te achava tão legal. Irmão, será que um dia eu serei com você? Se será o melhor atacante no final, então eu não me importo de o segundo ser. Nossa promessa foi marcada até o dia que você partiu. Mas ao deixar de ser um atacante, você me traiu. Larguei essa ideia idiota.
sei como vou jogar. Se palavras tão maldade, então faço meu juramento. Seu sonho fútil foi esmagar, custa o que custar agora. Tô sai, eu te odeio. Não deve olhar pra ninguém. Mano, essa é uma parte interessante da história em que tem gente que começou a conhecer o Toshin e tentou olhar assim o passado dele assim, tem gente que acha o passado dele meio meh. Eu particularmente achei muito isso. Só que ao longo do tempo, analisando um pouco o personagem em si, a gente tem que colocar no contexto também de que ele também, naquela situação lá, ele era mais, sei lá, uma criança ou um adolescente ainda que já tinha uma coisa meio consolidada já na cabeça dele e já tava consolidado pra ele em si, em que o irmão dele ia se tornar o melhor atacante e tal, e que com isso ele seria o segundo. Não pelo fato de que ele quis se submeter a ser o segundo lugar, ou com isso o irmão dele falou de uma forma tão ruim assim, pra ele assim se tornar o segundo, ou um limite em si. Quer dizer, em parte foi um limite em si. Só que nessa parte aí, acho que a forma que o Toshihin começou a analisar a situação e a vida dele ao longo do tempo, ele percebeu o seguinte: se você não quer ser o melhor atacante, então eu vou me tornar, tipo, melhor que você e vou te destruir. Tipo, é isso que ele pensou. Ele nem pensa ser, o melhor do mundo, nem nada do tipo. Não, ele não tá cagando pra isso. Ele só quer realmente ter a atenção do irmão. Tipo, interessante. Beleza. Pra mim é que deve olhar, ser um egoísta é um lance de família. Segue nossa relação, ela me agrada, pois já que me devorou, posso te devorar. Lá ele. Vou pegar, sem me vingar, me deixa sozinho, por que não deixar, mente distorcida, o meu despertar, como eu era todo, agora eu posso enxergar. E segue meu irmão, vingança, nada importa nesse instante. Tudo aquilo que me prende é tão repugnante. E pensar que aquele que joga tão perfeitamente em seu despertar destrói o futebol completamente. Nunca se matar, mas se quebrar sua cada inimigo ao despertar, você pode contemplar com a mente distorcida. Hoje eu egoísta, esse é quem eu sou. Mas a bola cruelmente cai nos pés do vencedor. Irmão, você conseguiu. Essa parte aí que ele começa a realmente pegar aqueles sentimentos lá do fundo do irmão dele. Olha, eu penso assim, vou transformar num jogador destruidor, sabe? Aí começa a ter um despertar e a gente começa a perceber o outro lado do rim, cara. Que a gente olhava e pensava que era um cara calmo, um cara que jogava com uma complexidade, com perfeição, no geral, as jogadas dele e tal. Mas nisso, ele apenas, como eu posso dizer, ele apenas, tipo, conseguiu replicar certas jogadas do irmão dele, que ele tem jogadas excelentes e jogadas como maestria de perfeição. Mas pro Rin, ele começou a adaptar isso, né? Começou a jogar assim, né? Antes. Só que depois, ao longo dessa parte em si, ele começou a perceber o seguinte: não é totalmente minha praia isso. Nessa parte assim, ele já começa a, tipo, sei lá, a sair do controle. E que com isso, ele acabou a jogar, só que com uma maneira bem diferente do que o próprio irmão dele. Só que com uma maneira mais destruidora, mais agressiva. Igual os sentimentos que ele tem pelo irmão dele, de sentimento de raiva, ódio e todo aquele sentimento de não ter os seus sentimentos comprometidos em si ou realizados perante o irmão dele. Eu cheguei até aqui, mas que ele reconheceu foi o Ichizague. Essa doeu mesmo, hein? Zague, nada mal, moleque, eu vou te matar. Agora você é meu rival. Egoísmo, obsessão, meu estilo de jogar, verão a perfeição. Para mim, um completo egoísta e Toshihin. Essa parte tá muito boa. Eita. Um completo egoísta e Toshihin. O Kaito, ele tem uma voz interessante de que é uma voz característica dele em si no geral, de uma voz que não é uma voz tão fina e não é um agudo. É difícil explicar com palavras. Ele tem uma caracterização de uma voz dele bem diferente assim, bem interessante. Antes em si, ele
tinha um flow e uma voz antes que parecia muito a do Enigma, por exemplo. E nisso, às vezes, até teve músicas em si que eu escutei, e não sei se foi a mixagem, se foi a masterização, que fez com que a voz dele ficasse um pouco mais parecida com o próprio Enigma, mas foi uma música aí que eu escutei aí eu pensei assim, nossa, é o Enigma. Mas aí eu olhei assim, a descrição, é o Kaito. Beleza, mas aqui a ficha técnica foi pelo Kaitinho Oficial, a letra foi o Duelista, também Mix Master foi pelo Mix by Tech, edição foi pelo Kuroshit e Kujas, instrumental foi pelo Beat by Black, Brand Black, instrumental foi pelo Zerado e ilustração foi pelo K-Art SZ. Beleza? Sempre vou voltar e sempre vou voltar melhor. Rapaz, que frase, hein? Vou colocar na minha bio do Insta um dia, hein? Vou colocar nas minhas postagens motivacionais aí, ó. Muito boa mesmo a música, cara. Aí, ó. 15 de janeiro de 2023. Essa música, inclusive, eu acho que eu lembro que essa música aí apareceu uma vez na imagem lá da Times Square. Por incrível que pareça. Eu lembro que o pessoal começou a falar no X, essa música tal do Kaito foi lá e apareceu na telão do Times Square e tal. Eu fiquei, caraca, velho. Tipo, música geek realmente passando fronteiras do Brasil e indo pros States, velho. E não é qualquer lugar dos States, não, velho. E muito, muito boa mesmo, tá? Incrível. Colocaria na playlist, tranquilo essa música aqui. Colocaria mesmo, tranquilo. Vamos aqui pela parte 2 aqui do Hitoshirin Bullock, Destruição, tá? E que com isso, então, ela é de 11 meses atrás e tal. Beleza. Posso colocar pela ficha técnica aqui, né? Ficha técnica, letra Kaito. Mixmaster foi pelo ALBK. Aí mudou a Mixmaster. Ou não? Acho que não mudou não, acho. Edição pelo Kuro, Night, RMDS e Tiro. E Tiro é um cara gente boa, velho. Só pelo nome, tem um nome bonito. Deve ser um cara gente boa mesmo. Danze e Eric. Instrumental pelo Sobral e thumbnail TH. E legendas por Irlan Derek. Beleza, aqui é a frase motivacional dele de post de que dá pra postar em postagem no Instagram e tal. Bem interessante. Deixado o like aqui já. E que com isso, então, a gente vai ver essa música aqui, tá? Essa aqui é a parte 2 da outra música que a gente viu um tempo atrás aí, alguns minutos atrás. E agora a gente vai ver essa daqui, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Só existe uma pessoa que pode mudar o Japão. E o seu nome é Yoichi. Nada mal, moleque, eu vou te matar. Agora você é meu Au. rival. Finalzinho da primeira. Então dediquei todo meu tempo e energia para derrotar Izagi em uma partida. E após todo tempo, Riff chegou o momento. Toda aquela concentração na bala, aquele nível de sede de sangue quase saciado. Dediquei meu treino para poder alcançar aquele estado. Só que eu não me lembro, simplesmente não me lembro. Izagi brilhando, e eu vejo o meu ego aniquilado na minha mente. Memórias voltando do passado. Uma destruição a qualquer custo para me tornar o melhor do mundo. Preciso saber mais desse mundo. Acho que tô lembrado. Lembro que sempre admirei a forma em que um vilão dedicava sua vida a um objetivo, dedicava sua vida a uma obsessão, destruindo tudo que entrar no caminho. E se no fim de tudo for preciso, se destruirá também. Entende como isso é lindo? Eu quero ver. Nossa, esse funk aí, velho. Aí, com a língua papá. Falta um pouco de viver, me vingar. Nossa, essa ficou boa. Nossa. Essa parte aí que é referência da primeira música, né? Nossa, velho, ficou muito boa, velho. Aí não é perfeição, agora é destruição, velho. Porque ele já encontrou uma forma, o estilo dele de jogar realmente e tal. Porque, nem eu acho que tava falando antes em si, na primeira música. Não vou me alongar muito em si, mas, tipo, aí ele já começa a perceber um pouco a característica mais forte dele mesmo em si. Um dia quero encontrar um oponente que seja incrível. E quando esse momento chega, quero morrer o destruindo. Bem estranho, né? Mas enquanto você for meu irmão, sabe, eu não ligo. De novo eu sinto esse impulso, o meu corpo consumindo. Sub-20 consigo me parar, graças a Itoshi Sai. Mas ninguém aqui é Itoshi Sai. Lentos demais, fracos demais. Um chute daqui é a melhor opção. Só que não, ainda não, veja só. Esse gol não me traria evolução. Essa parte aí, velho, incrível. Nossa, ele chegou e falou assim:
Ah, o Sub-20 me conseguiu me parar por causa de Itoshi Sai, meu irmão. Mas aqui ninguém é Itoshi Sai, então vocês são tudo fraco. Imagina o cara falar isso na cara do Kaiser ainda, velho, que tava jogando contra ele nesse momento. E o Kaiser é classificado como um New Gen. E o New Gen são os caras em si que são as 11 promessas jovens dos jogadores mundiais, que são as promessas para serem os melhores do mundo. E o Kaiser é um New Gen e o Itoshi Sai, que é o irmão dele, também é um New Gen. Imagina o cara chegar e falar assim: ah, ninguém é Itoshi Sai e você aí é Kaiser. Ah, Kaiser, você é lento demais. Caraca, aura, muita aura, velho. Já que Itoshi Sai faria um bem melhor. Isso que vergonha. Cala a boca, como sempre continua na minha sombra. Cala a boca, irmãozinho, que decepção. Cala a boca, já te mandei, cala a boca. Entra parceiro, reúne a todos e estão dispostos agora a morrer. Se é isso mesmo que eu tô pedindo, me dá pra ser mais cruel que puder. Nossa, o clima ficou bem pesado, no ar tá surgindo uma hora destrutiva. É que cada segundo que eu tô em campo, a cada jogada eu aposto minha vida. É que para mim futebol é guerra, é que derrota pra mim é igual morte. Eu não tô brincando, eu tô falando sério, eu respiro esse esporte. Até onde vai a obsessão? Só me verão voar mais alto que um dragão. Não de novo, não de novo eu me saquei. Pra vencer eu preciso destruir e Itoshi. Tá machucado, meu nariz tá sangrando. Só que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O jogo tá animado e segue despertando. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não ligo, saiba que eu não ligo. Não ligo pro que vai acontecer comigo. Desde que eu consiga matar o Isaac a forma possível. Lembro que sempre admirei a forma em que um vilão dedicava sua vida a um objetivo, dedicava sua vida a uma obsessão, destruindo tudo que entrar no caminho. E se não fiz de tudo for preciso, se destruirá também. Entende como isso é lindo? Eu quero ver tudo quebrar, entendeu? Olha essa batida, velho. Perfeito e jogar com o meu. Me diga o seu ego é grande. É grande o bastante pra vencer. Você só faz de matar. Aqui eu amo destruir. Eu sou completamente louco. Eu posso até morrer aqui, mas não me importo nem o tipo de viver. É me vingar. Egoísmo, obsessão. O meu estilo de jogar vai ter destruição. Caraca, muito boa essa música, misericórdia, velho. No geral, mano, música incrível. Absolute cinema, velho. Muito boa música mesmo. Entre a parte 1 e a parte 2, cara, o flow da outra lá eu achei muito legal. O flow lá me surpreendeu. Ela envelheceu muito bem a música. Mas essa pegada do Itoshi Rin na parte 2 é realmente a identidade visual dele mesmo. Tipo, você realmente vê o Itoshi Rin mesmo nessa parte 2, que seria a destruição. Flow, questão de letra em si, métrica assim, no geral, a parte 1 ficou muito boa. Mas parte 2, eu prefiro a vibe e a identidade visual mesmo. Visual entre aspas, a identidade musical em si, de quem que é realmente Itoshi Rin. Vou pensar, uma música que defina Itoshi Rin nas músicas do Kaito em si. Aí entre a parte 1 e a parte 2, aí eu prefiro a parte 2, tá bom? Ah, lembrando, se vocês... Falei, qual que vocês preferiram, tá? A parte 1 ou a parte 2? Deixa aí nos comentários. E se quiser também, prioridades também, Live Pix também está na tela, tá bom? Mas antes, escolha um desses conteúdos e boa sorte nos campos de batalha.